meu Linux. Vamos lá. Novamente. Olha como demora. É brincadeira. Aí quebra o ritmo da live. Ih, não quer abrir agora o vídeo. Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidamente, pessoal. Vamos ver qual é. Ok. Vou colocar no Google também. Se não tocar pelo computador, vai tocar pelo telefone. Agora vai. Pelo menos eu creio que vai. Forças impessoais. Eu vou parar aqui, vou adiantar para 1h25. Foi quando foi realizada a primeira parada. Dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante a técnica do dilúvio ou inundação de contínuas distrações e de informações insignificantes. A estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir o público de interessar-se pelos conhecimentos essenciais na área da ciência, da economia, da psicologia, da neurobiologia e da cibernética. Manter a atenção do público desviada dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real. Manter o público ocupado, sem nenhum tempo para pensar, de volta à granja com os outros animais. Olha só, manter o público ocupado, sem nenhum tempo para pensar. Quando a pessoa deixa de pensar, ela está abrindo mão de um dever e também direito seu, e ela permite que outros pensem por ela, que outros tomem decisões por ela. Eu esqueci agora o nome do filósofo, do pensador, que disse assim: penso, logo existo. Esqueci o nome do pensador, do filósofo que disse isso. Ou seja, quando a pessoa não pensa, ela deixa de existir e outros irão pensar por ela e tomar decisões por ela. Ela não terá vontade própria. Humanamente falando, é justamente isso que está sendo preparado. As pessoas estão sendo preparadas para serem conectadas a uma Matrix, comandados pela inteligência artificial, com a ajuda da 5Gadu. E a pessoa não terá vontade própria. Ela se tornará uma antena e será comandada pela inteligência artificial. E fará aquilo que a inteligência artificial a programar para que seja feito. Ela não terá vontade própria. Isso é muito sério e profundo. Isso é a essência de sermos humanos. Somos diferentes, por exemplo, dos animais, porque temos a capacidade de raciocínio, temos inteligência, podemos discernir e não agimos por instinto. Mas quando a pessoa perder o seu direito de pensar e permitir que outros pensem por ela, então a pessoa deixará de ter a imagem e semelhança do Altíssimo. Não é à toa que desde 2005, né, eu tenho um vídeo aqui, a gente pode ver depois,
que o Pentágono vem desenvolvendo aquela vacina para extrair o VMAT, ou seja, o VMAT2, que é uma área do cérebro que trabalha juntamente com a pineal, que muitos chamam de terceiro olho, que nos mantém ligados ou em contato com o Criador. E ao oxidar, por exemplo, a pineal, ou extrair esse VMAT, a pessoa, ela simplesmente se esquecerá do seu Criador. E tudo que esse sistema deseja, quer realizar, é afastar-nos da fonte da criação. Porque longe do Pai, longe do nosso Criador, o que somos? Um monte de nada. Infelizmente, eles têm obtido um grande êxito, um grande sucesso em alcançar tal plano, porque o nível de cegueira espiritual, de idolatria direcionada a jogadores de futebol, artistas, cantores, cantoras, políticos, é imenso no Brasil. É tremendo, uma coisa assustadora. E não somente de pessoas que não são evangélicas, também muitos evangélicos, principalmente com essa coisa de direita, esquerda, tornaram-se idólatras. Estão se deixando levar pela emoção e esqueceram-se completamente da razão. Então isso daí é muito perigoso quando você permite que outras pessoas pensem por você. Conforme já foi dito aqui, se não me falha a memória, ontem eu mencionei naquela live também que eu falei sobre depressão, foi mencionado isso, entre milhões e milhões de espermatozoides que são lançados no útero da esposa de uma mulher, você foi o escolhido. Poderia ter sido outro. Poderiam ter sido dois, no caso gêmeos, ou trigêmeos. Poderia ter sido uma menina, no caso se você é homem, ou um homem, no caso se você é menina, mas foi você o escolhido. Como e por quê? O Pai sabe. Mas ele permitiu que você nascesse com um propósito. Você está aqui neste mundo, nós estamos aqui, cada um de nós fomos colocados aqui por um propósito. Gustavo, é que eu ainda não descobri o propósito da minha vida. É aí que entra a comunhão com o Pai. Entra no seu quarto em secreto, fala com ele em secreto e ele vai te responder. De repente, você pensa que o meu propósito... Eu vou dar o meu exemplo. Eu sempre quis ser jogador de futebol. Era habilidoso. Quem é do Flamengo aí deve se lembrar do Júlio César Uri Geller. Era estilo ele, só que com a diferença que ele é somente canhoto, eu bato com as duas. Direita e esquerda é saco, meu irmão. Direita e esquerda, agora não, agora já estou tiozão. Tive uma oportunidade, foi o pessoal do Flamengo lá na minha casa. Depois eu joguei futebol de salão no Madureira, mas aí depois eu me desiludi. Mas esse era o meu desejo, de me tornar um jogador de futebol. Era o desejo do ser humano Gustavo, mas não era esse o plano do Pai para a minha vida. Possivelmente, se eu tivesse me tornado um jogador de futebol, hoje já com 57, estaria
já aposentado, né? Talvez com a vida financeiramente muito melhor e já feita, né? Sem me preocupar com dinheiro, mas quem poderia dizer que eu estaria perto do Pai? Tem uma coisa que é certa, tão certa quanto hoje é segunda-feira. Quer conhecer alguém? Dá poder e dinheiro àquela pessoa. Dá poder e dinheiro. E aí você vai conhecer aquela pessoa. Vamos continuar aqui. Ai, travou de novo. Oh, meu pai, hoje tá... Eu vou deixar... Da próxima vez que o vídeo voltar, eu vou deixar o vídeo tocar todo, porque já vi que ficar fazendo paradas não vai dar certo, não. Tá aí, ó. Botei para tocar e a coisa não vai. Não toca o vídeo. Criar problemas e depois oferecer soluções. Esse método também é chamado problema-reação-solução. Cria-se um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que esse seja o mandante das medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou que se intensifique a violência urbana ou organizar atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas em prejuízo da liberdade. Ou também criar uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. Estratégia da gradação. Para fazer com que... Bom, vou arriscar novamente aqui, vou fazer uma parada. Essa outra aí da problema, reação, solução, é a famosa regra de 3. Tese, antítese, síntese. A tese é a direita, a antítese da direita, quer dizer, o oposto, o antônimo da direita é a esquerda, e a síntese é um pouco dos dois. Sendo que tanto a direita quanto a esquerda servem ao mesmo Senhor. Vou apontar para cima porque o céu é a habitação do nosso Salvador. Vou apontar para baixo. Então, tanto a direita quanto a esquerda servem ao mesmo Senhor. E a síntese, que será o resultado da tese e da antítese, trará um pouquinho da tese, um pouquinho da antítese, vai misturar esse pouquinho para formar a famosa terceira via. A palavra do Eterno também fala sobre isso. A gente pode dar uma olhadinha rapidamente no livro do Apocalipse, nas cartas às igrejas do Apocalipse. Deixa eu ver aqui. No capítulo 3, carta à igreja de Laodiceia. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia também, vou colocar aqui na Judaica Completa. Capítulo 3, carta à igreja de Laodiceia. Vou ler primeiro aqui na Judaica Completa, diz assim: ao anjo da comunidade messiânica, olha a diferença, ao anjo da comunidade messiânica em Laodiceia, escreva: eis a mensagem do Homem, a testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação de Adonai. Conheço os seus atos. Você não é frio nem quente. Como eu queria que você fosse um ou outro. No entanto, pelo fato de você ser morno, nem frio, nem quente, eu o vomitarei da minha boca. Pois você continua dizendo: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Você não sabe que é desventurado, deplorável, pobre, cego
e nu. Meu conselho para você é: compre de mim ouro refinado no fogo, para que fique rico, e roupa branca, para que você fique vestido e não tenha de se envergonhar de sua nudez. E compre colírio para usar nos olhos e poder enxergar. Na Bíblia, João Ferreira de Almeida diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Duas considerações aqui importantes. O que é o morno? O morno tem um pouco do quente e um pouco do frio. Se você colocar no fogão água para esquentar, aí depois você, está muito quente, vou colocar um pouco de água fria, de água gelada. Aí o que vai acontecer? Vai amornar aquela água. Ou seja, tem um pouco do quente, um pouco do frio. É a tese e a síntese. A tese e a antítese. A tese é o quente, a antítese é o frio, a mistura, ou um pouco dos dois, forma a síntese, que é o morno. E o morno, veja uma característica importante. Aqui diz que, porque a pessoa não é quente nem frio, oxalá fosse um ou outro, ou quente, então permaneça assim, quente, na presença do Eterno, buscando o Eterno, louvando, fugindo da aparência do mal, glorificando o santo nome dele, dando um testemunho com a sua vida reta diante dos olhos dele, ou então até, oxalá você fosse frio, porque o frio pode se esquentar. Mas o morno, o que acontece? Diz aqui, estou a ponto de vomitar-te. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha, a gente vomita, perdão falar assim, mas a gente vomita quando a gente come algo que não cai bem, não é mesmo? O estômago não faz a digestão, fica aquela coisa atravessada aqui ou aqui. E tem gente que enfia logo o dedo na goela para vomitar e coisa e tal. Outras pessoas vão penteando a pipa, tomam um chazinho, mas chega um momento que começa. Eu sou assim. Quando eu fico amassa, já sei, já vai vomitar. Aí tem que ir correndo para o banheiro e deixar descer. Então, esse é o morno. É aquele tipo de pessoa que o Eterno queria que fosse quente ou frio, até frio. Tem salvação para o frio. Mas porque é morno, então ele está a ponto de ser vomitado. E a gente vomita quando algo não nos faz bem, cai muito mal, cai pesado ao estômago. Continuando então. Tem que esperar. Tá rodando a manivela aí para tocar o vídeo, pessoal. Vai tocar aí daqui a pouco. Tá rodando a manivela aí para tocar o vídeo. Se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradativamente, a conta-gotas por anos consecutivos. É dessa maneira que radicalmente foram impostas novas condições socioeconômicas no neoliberalismo durante as décadas de 80 e 90. Estado mínimo, privatizações, precariedade, flexibilidade, desemprego em massa, salários que não garantem uma renda decente, tantas mudanças que haveriam provocado uma revolução se tivessem sido aplicadas de uma vez só. Estratégia do diferimento.
Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é de apresentá-la como sendo dolorosa e necessária, obtendo aceitação pública no presente para uma aplicação no futuro. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente, e depois, porque o público, a massa, tem a tendência de esperar ingenuamente que tudo será melhor amanhã, que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Isso dá mais tempo ao público para se acostumar com a ideia de mudança e de aceitá-la com resignação quando chega o momento. Tratar o público como se fosse criança. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discurso, argumentos, personagens e entonação particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse uma criança ou um deficiente mental. Quanto mais se tenta enganar o espectador, mais existe a tendência de adotar um tom infantil. Se você se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão da sugestão, ela tende, com certa probabilidade, a dar uma resposta ou ter uma reação também desprovida de um senso crítico, como a de uma pessoa de 12 anos de idade ou menos. Utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Usar do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e, por fim, ao senso crítico dos indivíduos. Além do mais, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou enxertar ideias, desejos, medos e ansiedades, compulsões ou induzir comportamentos. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para controlar e escravizar. A qualidade da educação dada às... Isso é interessante, né? Manter o público na ignorância sobre as tecnologias. Manter o público ignorante com relação às táticas, técnicas e tecnologias que estão sendo utilizadas. Não é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje? Não é exatamente isso? É exatamente isso. As pessoas compraram uma mentira que, tomando o primeiro beijo, a vida voltaria ao normal. Não aconteceu. Ah, tem um segundo é certo. Tomaram o segundo, não aconteceu. Agora tem um reforço. E naquele país lá, o sul do Líbano, já está na quarta atualização, que também vai chegar no Brasil. Algo que nunca foi feito em toda a história da humanidade. Nunca, jamais, em tempo algum. Foi feito agora, criou-se um pânico, um medo. Através do medo, torna-se fácil de dominar as pessoas, porque o ser humano tem uma tendência a tornar-se arredio com aquilo que não conhece. E aí, olha, conforme o outro, né, que tem que passar cal virgem, tomar banho de cal. Um monte de pessoas passando cal no rosto, tomando banho de cal, não foi? O que o outro lá, o Esdras, falou? Tem que tomar banho de cal. E se eu for enumerar aqui como o dom de enganar e a Priscilão, um sapatinho de cristal, que até hoje, né, não vai ter eleições. Lembram-se disso? Não teremos eleições. Os militares vão invadir, os militares vão fazer isso. Os juízes do STF já foram presos. Olha quantas mentiras foram ditas. E o pessoal dando dinheiro, desesperadamente. Toma o meu dinheiro, toma tudo. Vai nos templos, é a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Só que a única diferença é que no templo o caboclo lá tem título de pastor, de bispo,
seja lá qual for o título, de apóstolo, homem ungido. Eu vou chamar aqui a apóstola, a irmã. Aí, geralmente, todo sem vergonha coloca a esposa também para ajudar na sem vergonhice dele. Já notaram isso? Todo sem vergonha faz. E aí também a mulher não fica atrás, aí como a apóstola, né, do terceiro filho de Caleb, do Agenotruque, aí cospe dentro da boca da pessoa, mergulha na piscina que é montada na igreja com os pedidos das pessoas, sobe nas costas de uma senhora e fica rodopiando igual uma pomba gira. E as pessoas aplaudem, vibram, o gado, aleluia, ama essas coisas. Batem palmas, dão dinheiro. Aí, mais tarde, começam a aparecer os escândalos, né? É inevitável que venham escândalos, mas ai daqueles por quais ou pelo qual o escândalo vem. É inevitável. Aí, lavagem de dinheiro, trazendo dólar na cueca, no sutiã, na calcinha. Eu sei de tudo isso. Bispo pegando esposa de pastor no vucu-vucu, no estacionamento, na catedral lá de São Paulo. Meus irmãos. Mas as pessoas têm memória curta. Se esquecem rapidamente e facilmente das coisas. Né? Se esquecem rapidamente e facilmente. Principalmente com relação a políticos. O cara roubou, foi pego com cueca, com dólar na cueca, meteu a mão no mensalão, aí falou meia dúzia de palavras, é Bolsonaro. Estava lá, como é que é? Bob Jeff, meu vilão preferido, coisa e tal. Bob Jeff, o leão da direita. É brincadeira. Vai tocar aí, pessoal. Demora, né? É o Windows essa porcaria, tá rodando a manivela aí para pegar. Olha que vergonha, hein? Classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes inferiores e as classes sociais superiores seja e permaneça impossível para o alcance das classes inferiores. Estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Estimular o público a acreditar que é moda o fato de ser estúpido, vulgar e inculto. Fortalecer a culpa. Fazer o indivíduo acreditar que é somente ele o culpado pela sua própria desgraça, por causa da insuficiência de sua inteligência, de suas capacidades ou de seus esforços. Assim, ao invés de rebelar-se contra o sistema econômico, o indivíduo se desvalida e se culpa, o que gera um estado depressivo do qual um de seus efeitos é a inibição da sua ação. E sem ação não há revolução. Conhecer melhor os indivíduos do que eles se conhecem. No transcorrer dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado uma crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles possuídos e utilizados pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia e à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado do ser humano, tanto do físico quanto do psicológico. O sistema tem conseguido conhecer a pessoa comum melhor do que ela se conhece. Isso significa, na maioria dos casos, que o sistema exerce um grande poder e um controle maior sobre o indivíduo do que o próprio indivíduo sobre si mesmo. A intenção de apresentar as teorias de Noam Chomsky é apenas promover um momento de reflexão, em que cada um tem a liberdade de olhar à sua volta
pensar e tirar suas próprias conclusões. Esse pequeno documentário iniciou-se com um trecho do livro Regresso ao Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, pois devo concluí-lo com uma frase de outro célebre escritor, George Orwell, que em 1948 concluiu o livro 1984, mas que poderia muito bem ser 2014. Numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. E é uma grande realidade, né? É uma grande realidade. Numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. Porque a verdade liberta. A questão é, estão todos prontos para ouvir a verdade? As pessoas querem realmente ouvir a verdade, conhecer a verdade? Tem que se pagar um preço. Tudo na vida tem um preço, absolutamente tudo. Tudo na vida tem um preço. Você quer ser mãe? Você vai ter que pagar um preço. Você, indo pelo modo certo, decente, né? Você vai ter que conhecer um rapaz e saber se esse rapaz é para você, se esse rapaz realmente é o homem que vai ser o seu marido, que vai ficar contigo até o último dos seus dias, que vai te honrar, que vai te valorizar, que vai cuidar de você. Então,